No vasto universo dos games, um herói é definido pelos desafios que enfrenta. Mas a verdade é que um herói só é tão grande quanto o vilão que ele precisa derrotar. Já parou para pensar por que alguns nomes ficam ecoando na nossa cabeça anos depois de termos desligado o console? Não é apenas pela dificuldade da batalha final, mas pela ferida psicológica que esses personagens deixam na gente. A maldade nos games evoluiu. Saímos dos vilões que queriam apenas dominar o mundo para antagonistas complexos, com motivações que nos fazem questionar nossa própria moral. Hoje, aqui no lado B, vamos mergulhar fundo na psique de 4 monstros que redefiniram o que significa ser um vilão. Vamos analisar a loucura febril de Vaas Montenegro, que transformou um paraíso tropical em um inferno pessoal. Vamos reviver a traição de General Shepard, um golpe que atingiu toda uma geração de jogadores de Call of Duty. Vamos encarar a brutalidade de Abby Anderson, que nos forçou a viver o luto e a vingança por um ângulo que ninguém queria ver. E, por fim, vamos falar de Micah Bell, o homem que provou que a pior cobra é aquela que dorme ao seu lado. Se prepara, porque hoje a análise é densa. Voltamos para o ano de 2012. Far Cry 3 chegava ao mercado e, honestamente, ninguém esperava que um vilão secundário fosse roubar tanto a cena a ponto de se tornar a face da franquia. Vaas Montenegro não é apenas um pirata ou um traficante, ele é o caos personificado. O que torna o Vaas tão aterrorizante não é o seu exército, mas a sua total falta de padrão. Ele é instável, poético e brutal ao mesmo tempo. A famosa cena da definição de insanidade é talvez o monólogo mais importante da década passada nos games. Did I ever tell you what the definition of insanity is? Insanity is doing the exact same fucking thing over and over again, expecting shit to change. Ali, Vaas não está apenas falando com o protagonista, Jason Brody, ele está quebrando a quarta parede e falando com você, o jogador. Ele expõe a repetição fútil das nossas ações. Mas o contexto de sua maldade vai além. Vaas foi corrompido pela influência dos Hayak e pela traição de sua própria irmã, Citra. Ele é um homem quebrado que decidiu que o mundo deveria quebrar com ele. Ele sequestra seus amigos, zomba do seu desespero e transforma a jornada de resgate em um teste de sobrevivência onde a sua sanidade é o preço de entrada. O amor que a comunidade sente por ele vem da atuação visceral de Michael Mendel, que deu ao Vaas uma alma humana, ainda que essa alma esteja completamente podre. Se o Vaas é o caos, o General Shepard é a ordem levada ao extremo maligno. Em Modern Warfare 2, a traição de Shepard não foi apenas um evento na história, foi uma quebra de contrato emocional entre o jogo e o jogador. Durante toda a campanha, ele era a bússola moral, o comandante que nos enviava para as missões mais perigosas do mundo. Confiávamos nele para nos tirar do inferno. E foi justamente essa confiança que tornou a missão Loose Ends tão dolorosa. That's one less loose end. Quando ele atira no Roach e no Ghost, ele não está apenas eliminando pontas soltas, ele está assassinando os ícones da franquia para pavimentar seu próprio caminho de glória. Shepard queria ser o herói de uma guerra que ele mesmo ajudou a alimentar. Ele queria vingar os 30.000 homens que perdeu no jogo anterior, e para isso ele estava disposto a queimar seus melhores soldados vivos. O ódio por Shepard é um ódio pelo sistema, pela autoridade que se corrompe e usa vidas humanas como moedas de troca. Ver aquele cigarro ser jogado no combustível enquanto os nossos personagens queimavam é uma imagem que não sai da cabeça de quem viveu aquele momento. Chegamos a The Last of Us Parte 2, um jogo que ousou desafiar o amor incondicional que tínhamos pelo Joel. Abby Anderson entrou na história chutando a porta da forma mais violenta possível. A atrocidade que ela cometeu logo nas primeiras horas de jogo foi tão impactante que muitos jogadores abandonaram o título ali mesmo.
Ela tirou a vida de um dos personagens mais amados da história, de um jeito desumano, lento e sem qualquer chance de defesa. Mas o lado B dessa vilã é o que torna a experiência de jogo algo único. Quando somos forçados a calçar os sapatos da Abby, o jogo nos mostra que a nossa vilã, na verdade, é a própria tragédia. O Joel, que para nós era um herói, para ela era um monstro que assassinou seu pai e destruiu a chance de cura para a humanidade. Abby nos força a sair da bolha do herói perfeito. Ela é uma sobrevivente que foi moldada pelo ódio, exatamente como a Ellie estava se tornando. A complexidade dela reside no fato de que não conseguimos simplesmente odiá-la por ser má. Nós a odiamos porque ela nos provou que o nosso lado da história também tinha sangue nas mãos. Sweet Jesus. Doctor? What are you doing in here? I won't let you take her. This is our future. Think of all the lives we'll save. Ela é o lembrete constante de que em um mundo sem leis, a vingança é um ciclo que só termina em vazio. E, finalmente, falamos dele. O homem que conseguiu unir toda a base de fãs da Rockstar Games em um único sentimento: desprezo absoluto. Micah Bell, de Red Dead 2. Se a Abby tem um motivo e o Shepard tem uma ideologia, o Micah tem apenas o puro egoísmo da sobrevivência. Ele é o que chamamos de vilão de baixo calão. Ele não é um gênio do mal, ele é uma cobra que se infiltra onde há calor e comida. Micah Bell foi o veneno que corroeu a gangue Van der Linde por dentro. Ele manipulou a mente já instável do Dutch, afastando o rei de seus aliados mais leais, como Arthur Morgan e José. O que torna o Micah tão odiável é a sua falta de código de honra em um jogo que fala o tempo todo sobre honra. Ele é racista, misógino e covarde. Ver a forma como Micah trata o Arthur, sabendo que o nosso protagonista está morrendo de uma doença terminal, é de uma crueldade que beira o insuportável. Micah não quer apenas vencer, ele quer ver os outros sofrerem enquanto ele ganha. Ele é um vilão perfeito porque representa o pior da humanidade, sem qualquer filtro ou desculpa. You're not better than me, Morgan. Whatever you say, you fool. Damn you. Esses 4 nomes não são apenas personagens de videogame. Eles são estudos sobre o comportamento humano, sobre traição, dor e perspectiva. Vaz, Shepard, Abby e Micah nos ensinaram que as histórias mais poderosas são aquelas que nos tiram da zona de conforto. Eles nos fizeram sentir raiva real, luto real e uma vontade genuína de buscar justiça mesmo dentro de um mundo virtual. Sem esses antagonistas, o brilho de personagens como Jason, Ghost, Ellie e Arthur não seria o mesmo. O mal que eles causaram é o que deu peso às nossas vitórias. Mas a pergunta que fica para você que acompanhou essa análise é: qual desses 4 vilões é o mais difícil de perdoar? Existe algum momento específico de algum deles que te marcou mais? Ou, quem sabe, existe algum outro vilão que mereça uma análise profunda aqui no lado B? Deixe seu comentário aqui embaixo, que eu quero muito saber a sua opinião e trocar uma ideia com vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo que mergulha nos detalhes, não esquece de se inscrever no canal. Deixa o seu like para ajudar o YouTube a espalhar essa análise e ativa o sininho para não perder o que vem por aí. A equipe Lado B dos Games te saúda, muito obrigado por tudo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!